Hoje a gente vai mergulhar fundo na história da Pixar, uma das empresas mais criativas que existem. Usando o livro Criatividade S.A., do cofundador Ed Catmull como nosso mapa, vamos desvendar os segredos que transformaram o sonho de um garoto num verdadeiro império da animação. A grande pergunta que o Catmull tenta responder no livro é essa: como é que se cria e, mais importante, como se mantém uma cultura onde a criatividade simplesmente não para de acontecer? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. Pois é, não se trata de ter um plano perfeito para nunca errar. A chave, como a gente vai ver, é construir uma organização que não só aceita o fracasso, mas entende que ele é uma parte essencial, inevitável, do processo de criar algo novo. Vamos nessa? E essa história toda começa como não podia deixar de ser, quase como um filme da própria Pixar, com um sonho. Um sonho de um menino chamado Ed Catmull, que na época parecia completamente impossível. O Catmull amava animação, mas tinha um pequeno problema. Ele não levava jeito para desenhar à mão. Mas em vez de desistir, ele foi procurar um caminho totalmente diferente. A ciência da computação, que naquela época era um campo super novo. A meta dele era maluca, audaciosa, fazer o primeiro longa-metragem inteiro em computação gráfica. E olha só, esse aqui foi o comecinho de tudo. Em 1972, para o doutorado dele, o Catmull criou essa animação da própria mão. Isso foi um feito gigantesco, sabe? Ele teve que inventar técnicas que não existiam e provou que a visão dele era muito mais que um sonho, era algo que podia se tornar real. Só que, claro, entre essa mão animada e o sucesso estrondoso de Toy Story, existe um abismo, um buraco de 2 décadas. Um período cheio de tentativas frustradas, quase falências e muitas, mas muitas lições aprendidas do jeito mais difícil. Essa jornada foi, longa e cheia de curvas. Começou lá na universidade, depois passou pela Lucasfilm do George Lucas, aí levou à criação da Pixar com o investimento do Steve Jobs e, finalmente, a um acordo decisivo com a Disney. Foram 21 anos de trabalho duro para realizar aquele sonho inicial. E essa estrada foi pavimentada de fracassos, viu? Eles tentaram vender tecnologia para gigantes como a General Motors e nada, tiveram uma dificuldade enorme para vender o próprio computador deles, e a crise financeira foi tão feia em 91 que a Pixar teve que demitir 1/3 da equipe. Pior, chegaram a sugerir que eles demitissem os talentos para cortar custos sem sacar que os talentos eram a empresa. No meio dessa confusão toda, uma filosofia se tornou a base de tudo. O Catmull entendeu que, para vencer desafios tão grandes, ele precisava deixar o ego de lado e se cercar das melhores mentes que ele pudesse encontrar, mesmo que isso fosse meio intimidante. E essa filosofia foi colocada à prova com um cara chamado John Lasseter. O Catmull conheceu esse jovem animador da Disney que era um entusiasta da computação gráfica. Pouco tempo depois, o Lasseter foi demitido da Disney por ser visionário demais. Assim que soube, o Catmull não pensou 2 vezes e chamou ele para um projeto. Pensa bem, contratar alguém que foi demitido por pensar à frente do seu tempo? Que baita risco, né? Mas foi um risco que, no fim das contas, definiu o futuro da Pixar. Histórias assim mostram o poder de pensar diferente. E aí, qual foi o maior risco criativo que vocês já viram dar certo? Conta pra gente aqui nos comentários. E claro, se você curte essas análises sobre inovação, já deixa o like, segue o canal Pneuma BR e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Beleza, vamos seguir em frente. Para conseguir gerenciar essa cultura criativa, o Catmull criou 2 metáforas muito poderosas, que representam forças que vivem em conflito dentro de qualquer empresa de sucesso. Primeiro, tem o que ele chama de a fera faminta. Pensa na fera como a máquina que já está funcionando. Os departamentos, as equipes, a estrutura toda. Ela é grande, é cara e precisa de um fluxo constante de trabalho para se manter ocupada e dar lucro. A fera adora eficiência e previsibilidade. E do outro lado tem o bebê feio. E o que são os bebês feios? São as ideias novas. No comecinho elas são imperfeitas, são esquisitas, vulneráveis. Elas não são bonitinhas nem totalmente prontas, sabe? Elas não são nada eficientes e o potencial delas ainda é só uma promessa. Elas precisam de cuidado e paciência para crescer. O grande desafio de qualquer liderança criativa é justamente equilibrar as necessidades dessas 2 forças. A fera, com aquela fome dela por projetos prontos, pode facilmente devorar os bebês feios antes que eles tenham qualquer chance. Só que, sem os bebês, a fera uma hora morre de fome por falta de inovação. E a Pixar aprendeu essa lição da maneira mais dura possível. Durante a produção de Toy Story, a equipe quase matou o próprio bebê ao tentar alimentar a fera das expectativas do estúdio.
O que aconteceu foi o seguinte: pressionados pelos executivos da Disney que queriam uma história com mais conflito, a equipe transformou o Woody num personagem sarcástico, egoísta, até meio cruel. O resultado ficou tão ruim, mas tão ruim, que depois de uma exibição interna, a Disney quase cancelou o filme. Foi um desastre total, que forçou a Pixar a parar tudo, proteger a ideia original deles e reescrever o roteiro, confiando nas pessoas e na história, e não na pressão de fora. Depois de sobreviver a uma crise dessas, a Pixar ficou obcecada em uma coisa: encontrar os problemas antes que eles virassem um desastre. O objetivo passou a ser trazer para a luz aquilo que estava escondido, oculto. Uma das ferramentas mais famosas para isso é o Brain Trust, ou Banco de Cérebros. E atenção, não é um comitê que dá ordens, tá? É um grupo de diretores e roteiristas experientes que se juntam para dar feedback super sincero e construtivo sobre um filme que está sendo feito. A palavra final ainda é do diretor do filme, mas a franqueza desse grupo é fundamental para achar problemas que o diretor, de tão mergulhado no projeto, às vezes não consegue enxergar. E o ponto principal é esse aqui. A meta é criar uma cultura onde a honestidade não é um evento especial, mas o padrão. Um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para apontar problemas, não importa quem está na sala. E às vezes os problemas ocultos são literais. O Catmull conta uma história incrível. Por anos, a Pixar teve uma mesa longa e elegante na sala de reuniões principal. Ele só foi perceber muito tempo depois que o formato da mesa criava uma hierarquia invisível. Quem sentava nas pontas se sentia menos importante e participava menos. A mesa, um objeto, estava calando as pessoas. Sabe o que eles fizeram? Trocaram para uma mesa quadrada. Simples assim. E tudo isso nos leva à grande lição do Ed Catmull. Depois de décadas construindo a Pixar, a conclusão a que ele chega é, ao mesmo tempo, surpreendentemente simples e muito, muito profunda. Ele usa essa metáfora fantástica da maleta. Frases de efeito como "confie no processo" ou "a história é o que importa" são as alças da maleta. São fáceis de pegar, de repetir, mas a maleta em si... a maleta representa toda a experiência, a sabedoria, a briga, o suor que deu origem àquelas frases. É muito fácil se apegar aos slogans e esquecer do trabalho duro de verdade que eles deveriam representar. E essa é a reflexão final que fica. Criar uma cultura de criatividade não é sobre achar o processo perfeito ou a frase de efeito certa. É sobre dar poder às pessoas, dar segurança para elas falharem, criar jeitos de ter um feedback honesto e, acima de tudo, confiar que gente talentosa trabalhando junto vai achar o caminho. A questão é, o foco está nos princípios de verdade ou só nas regras superficiais? Obrigado por acompanhar até aqui.